Vespeiro Podcast. Salve, fã de basquete! Tá começando o 5º episódio do seu Vespeiro Podcast. O podcast feito de torcedor para torcedor do Charlotte Hornets no Brasil. O primeiro podcast brasileiro feito sobre a franquia de North Carolina. E a gente vem aí, de uma notícia bombástica da semana passada, Estaria Michael Jordan vendendo o Charlotte Hornets? Sobre principalmente isso que a gente vai tratar aqui no Vespeiro, e tem alguns outros temas aí, novidades que apareceram nessa semana. Não esqueça de curtir, seguir, compartilhar o nosso Vespeiro Podcast em todas as plataformas aí que você já escuta. Compartilha com torcedores do Hornets, amigos, colegas, família. Peça para que eles também sigam nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O Vespeiro está em todos os canais para você chegar mais perto do Charlotte Hornets aqui no Brasil. Então se liga aí no nosso 5º episódio. Vespeiro Podcast. Now, Buzz City, get on your feet and greet your Charlotte Hornets. Bom, e na quinta-feira passada, todos nós ficamos assim surpreendidos, ou a maioria de nós ficou surpreendido com a notícia que o jornalista da ESPN americana, o Adrian Wojnarowski, um cara que é famoso por destacar furos lá na imprensa norte-americana sobre basquete, NBA, ele postou nas redes sociais dele que o Michael Jordan, o nosso proprietário, estaria a fim de vender a sua parte da franquia. Basicamente essa era a notícia dele. Ele falava que havia conversas sérias sobre o Jordan vender a maioria da sua parte do Hornets para um outro grupo formado por Rick Schnall, que já faz parte de um grupo menor que administra o Atlanta Hawks, e também para o Gabe Plotkin, que é já um proprietário de uma parte menor, de uma fatia menor do Charlotte, juntamente com o Daniel Sandheim. É bom lembrar que em 2019 o Michael Jordan vendeu uma parte pequena, 3%, da sua propriedade na nossa franquia, para esse grupo do Gabe Plotkin e do Daniel Sandheim. Então, na notícia do Adrian Wojnarowski, o Woj, como é conhecido no meio da NBA, esse grupo seria um dos possíveis compradores aí do Charlotte Hornets. Enfim, e aí se fez todo um estardalhaço, eu mesmo comentei lá no Instagram sobre essa notícia, páginas aqui do Brasil, do mundo inteiro comentando as razões. Para quem se recorda, no 3º episódio eu comentei sobre a possibilidade do Jordan vender a nossa franquia. No episódio que eu destacava assim, os 60 anos do Jordan e ele como proprietário da franquia. Na época, eu falei que achava improvável que ele pudesse estar a fim de vender alguma parte da franquia, ou a maior parte da franquia, justamente pelas suas
ações na comunidade de Charlotte e da sua influência ainda no basquete do Charlotte Hornets. Como principal proprietário, ele tem bastante gerência pelas negociações, pelo aspecto até motivacional para os jogadores. Não é incomum a gente escutar que jogadores são convencidos a jogar em Charlotte muito pela presença e pelas ligações que o próprio Jordan faz pessoalmente para os jogadores em draft ou em negociações para virem jogar na franquia de Charlotte. Então, eu sabia dos rumores, né, que já desde o ano passado rondam aí a permanência do Jordan como proprietário do Charlotte Hornets, só que reuni também informações de que isso não passavam de rumores. Inclusive, um grande jornalista que já faleceu, né, há alguns anos, o Rick Bonnell, né, que era um insider, né, um repórter insider ali do Charlotte Hornets, lá em North Carolina. Ele já tinha ouvido, né, lá em 2019, com a venda para o grupo aí do Gabe Plotkin e do Daniel Sandheim, né, ele ouviu muitos questionamentos, né, sobre a possibilidade do Hornets vender, e na época esse jornalista que era muito respeitado em Charlotte, ele dizia, olha, é só uma venda de uma pequena parte, isso não significa que o Jordan está a fim de vender ou estaria a fim de vender sua porção maior aí como proprietário do Hornets. Até por isso, quem cobre o Charlotte Hornets ficou meio surpreendido com a notícia do hoje, na quinta-feira passada. Né? Outra porque, né, eu mesmo falei disso no terceiro episódio também, né, o Jordan ele comprou em 2010 o Hornets por $275 milhões do Bob Johnson, na época, em 2010, depois também de ele ter já adquirido uma fatia menor do Charlotte em 2009, ele fez esse negócio e hoje o Charlotte vale $1,7 bilhão. Então, assim, como todas as franquias, eu falei também nesse episódio, subiu de valor, né? Teve um lucro aí no negócio exorbitante. Claro que isso está muito longe ainda da franquia mais valiosa da NBA hoje, que é o Golden State, que vale 7 bilhões na liga. E além disso, né, o Hoje reportou na quinta passada que o Jordan pretendia ainda manter uma pequena porção. Quer dizer, pela primeira nota, né, que o Hoje solta, parece que haveria aí uma inversão de proprietários na franquia. O Jordan passaria a ter uma fatia menor e esse grupo do Daniel Sandheim e do Gabe Plotkin passariam a ser os proprietários majoritários da franquia. Então, essa, na quinta passada, era o rumor, né? Eu comentei, eu fiz, inclusive, enquete, abri para comentários lá no Instagram, respondi os comentários, né? E um pouco do que eu respondi lá eu mantenho, né? Assim, eu acho que, como eu falei no terceiro episódio, eu não esperava isso acontecer, esses rumores acontecendo com tanta força agora, em torno da venda do Hornets pelo Michael Jordan, de grande parte, né, pelo menos da sua propriedade. Surpreende, então, por essa questão do lucro que ele tem na franquia. Surpreende também porque a franquia está em reconstrução e com expectativas de ter, se não a primeira escolha do próximo draft, ter um hall aí de top 5, top 7 escolhas para fazer no próximo draft. Então, quer dizer, já temos o LaMelo, temos aí jogadores jovens vindo com uma grande expectativa, como Mark Williams, o próprio Nick Richards, que a gente vai comentar no próximo segmento do episódio, que renovou seu contrato. Então, assim, tem expectativas em torno da próxima temporada do Charlotte, ainda que sejam muito incipientes. Claro, 13 anos aí de propriedade, né? E até na enquete que eu fiz, se seria uma boa ou não para o Charlotte essa venda, muita gente comentou, 40% de quem respondeu a enquete comentou sim, porque os anos a era Jordan e a frente do Charlotte tem sido um desastre total no campo desportivo. A gente nunca venceu nenhuma série de playoffs, chegamos apenas 2 vezes, inclusive na pós-temporada, perdendo no primeiro round, sempre. Quer dizer, e opções assim
de negociações muito questionáveis, extensões questionáveis, como a do Batum, caras, o Hornets tendo que despender muita grana para manter jogadores que já são experientes na liga e que acabam não rendendo depois. Eu vou citar o caso, como já citei, do Batum e do Gordon Hayward, né, que talvez esteja mais na memória do torcedor. Outros casos, né, assim, quer dizer, é uma gerência, né, assim, bem atribulada, pouco vitoriosa, pouquíssimo vitoriosa para o Jordan, que é o jogador mais aclamado aí dos anos 80 para cá, o grande cara e considerado pela maioria dos torcedores do basquete como o maior de todos os tempos. Então, por esse aspecto esportivo, né, gera uma expectativa aí nos torcedores também de que algo possa acontecer, que o Hornets possa tomar algum rumo diferente do que vem tomando até agora em quadra. Claro que tem alguns perigos, como eu falei aí também, sobre essa negociação. Eu estava pesquisando, né, durante a semana, até porque a gente não faz um podcast aqui de reação imediata. Eu gosto de ter esse tempo para deixar a poeira sentar, tempo de pesquisar, de ouvir várias partes e ver como que a notícia vai se desenvolvendo, né, para poder comentar com mais propriedade, como eu estou fazendo agora, né? Então, assim, o Gabe Plotkin, por exemplo, ele é holder, né? Ele é CEO, né? Digamos assim, de uma empresa de investimentos que é a Melvin Capital, né? E essa Melvin Capital, se vocês pesquisarem, ela vai estar envolvida num escândalo financeiro que teve há 2 anos aí, da GameStop lá nos Estados Unidos, né? E acabou perdendo muito dinheiro por conta de investidores, né, de risco menores assim que se juntaram no Reddit e fizeram lá as ações dessa empresa GameStop caírem demais. E aí, como a empresa do Gabe Plotkin tinha investido em algumas ações nessa empresa, ela acabou perdendo, inclusive, milhões de dólares em alguns dias. E esse Gabe Plotkin, a empresa dele é baseada em Nova York. O Daniel Sandhai também, que também é dono de uma pequena parte do Charlotte, ele também tem uma empresa de capital que é chamada com fundo de investimento, que é o TI Capital. E o que acontece, né? O receio quando esses investidores que não são ligados a Charlotte, como o Jordan, pretendem investir na franquia, fica a dúvida, né, se a franquia, inclusive, vai permanecer mesmo nessa cidade. E é um perigo isso acontecer no momento que a gente também ouve rumores aí de uma nova expansão da liga para os próximos anos em outras cidades, talvez voltando a Seattle, Las Vegas. É uma das cidades que está entrando forte aí para pleitear uma nova franquia na NBA. A gente fica meio, como torcedor, eu fico meio receoso, assim, de o que vai acontecer com a nossa franquia. Aí vamos combinar, né, gente? Charlotte, né, teve a primeira era, depois foi movida para New Orleans, volta, né, justamente com o Bob Johnson, depois o Jordan traz o nome, né, da franquia Charlotte Hornets de volta em 2014. E aí, assim, é muito difícil, né, que Charlotte vai ter uma terceira chance nessa liga caso tenha uma nova venda, uma nova mudança de cidade. Então a gente tem que ficar alerta nesse negócio aí, nessa possibilidade de negócio, se vai ou não acontecer, e se acontecer, se isso vai acarretar mais em ganhos ou prejuízos. Claro que tem fatores que podem ser interessantes, né? Como eu falei lá no Instagram, uma lufada de renovação, né, no ânimo dos jogadores, da torcida, quem sabe uma melhora na comunicação dos caminhos que a franquia pretende tomar, porque isso durante os anos do Jordan também não fica claro, né? Eu acho que até por ele ser esse cara tão grande, ele tenta preservar a imagem dele, só que ao não vocalizar aquilo que pretende com a franquia, acaba deixando os torcedores, até mesmo, quem sabe, os patrocinadores, né, assim, que olham para o time, os locais e tal, com dúvidas, né, de qual o lugar do Hornets, qual o plano de desenvolvimento do Hornets dentro da NBA, né? É uma franquia que vai chegar em algum momento nos playoffs recorrentemente, é uma franquia que pretende ficar nesse estágio aí
como small market para sempre, né? Isso gera dúvidas e muito dessas dúvidas acontece porque o Jordan não foi e cada vez menos tem sido vocal em relação à parte esportiva do Hornets. Como eu falei no episódio 3 também, já em relação à filantropia dele, ao envolvimento dele com a comunidade de Charlotte, ele é bem ativo, né? Ele fez as maiores doações aí para projetos sociais da região de Charlotte, lá em North Carolina, próprio Wilmington, onde ele nasceu. As regiões pobres de Charlotte são muito assistidas pelos programas sociais ali que vêm do Charlotte Hornets, com relação à educação. Como eu também falei no episódio 3, o Jordan aproveitou a parceria da Novant Health, que é uma empresa de clínicas médicas lá da North Carolina, para oferecer atendimento gratuito para pessoas pobres lá na região. Então, assim, essa relação social parece que é o grande motivo hoje para Jordan ter essa maior parte aí da propriedade da franquia de Charlotte, né? Talvez através do Charlotte Hornets o Jordan consiga dar um retorno para o lugar de onde ele nasceu, né? Para o basquete. O Jordan é de Wilmington, North Carolina, como eu já falei, teve a sua carreira toda ligada à Universidade de North Carolina, é um prospecto de lá. Como eu falei, no episódio 3, talvez tivesse uma franquia na época em que ele foi draftado em Charlotte, em North Carolina, ele poderia, inclusive, ter jogado lá e não no Chicago Bulls, mas a gente precisa olhar para o lado esportivo da coisa. Como eu falei anteriormente, um desastre. Enquanto torcedores, sofremos temporada após temporada. Em defesa do Jordan, é claro, né, que ele não toma todas as decisões sozinhos, há sempre um GM aí. Antigamente era o Rick Chow, depois, agora, mais recentemente, o Mitch Kupchak, e ele também se pauta pelas decisões de negócio que esses caras fazem. Obviamente, ele tem uma grande influência, né, uma participação nas negociações e aponta caminhos, mas quem efetivamente faz o negócio são os caras que estão na ponta ali, né, do trabalho. Por outro lado, também, o Charlotte a franquia nunca teve numa posição do Jordan poder exercer a opção de furar o teto do orçamento e acabar tendo que pagar aquela taxa, a Luxury Tax, né, que chama na NBA, que é uma sobretaxa que os times pagam quando fazem investimentos maiores, geralmente jogadores que vão impactar, né, na franquia e tudo mais. E justamente essa sobretaxa, a maioria dos donos só paga quando eles têm uma precisão, né, do tamanho do time naquele momento para fazer uma corrida nos playoffs, para fazer uma corrida mais profunda, de chegar inclusive final de conferência. O Charlotte nunca deu essa segurança em quadra para que o Jordan pudesse fazer qualquer movimento nesse sentido para brigar por grandes nomes, né, de jogadores da NBA. Né, a gente teve ali talvez o mais perto disso em 2016, 2017, quando pegou ali os playoffs na série contra o Miami. Depois a gente veio na temporada 17-18 adquirir o Dwight Howard, e que estava também no momento já de decadência na carreira, muito problema, mas em Charlotte ele jogou relativamente bem na era do Kemba Walker. E aí, assim, então, muitas lesões, né? O Charlotte é uma franquia, como eu comentei no último episódio, que sempre sofreu com lesões, né? Que, como nessa temporada, o nosso principal jogador jogou 36 jogos, que é o LaMelo Ball, e teve 5 lesões aí em tornozelos, a última, né, afastando ele por tempo indeterminado aí até o final da temporada. Então, esse é um panorama, assim. Então, é claro que a gente fica em dúvida, né, se o Jordan realmente pretende, depois desses mais de 10 anos, mais de uma década aí à frente do Hornets, ele pretende ainda continuar à frente com a maior parte, ou se não pretende, né, se pretende realmente tocar para frente o negócio para que outro grupo assuma. Nessa semana, né, a Jump Management, que é a empresa aí que gere relações públicas, né, do Jordan e tal, né,
ela soltou uma nota explicando que há 4 anos atrás o Jordan vendeu uma pequena parte do Charlotte, né, pelo Gabe Plotkin, para esse grupo liderado pelo Gabe Plotkin, mas que um processo natural é que eles falem, né, sobre essa transação e que discutam se esse grupo pode potencialmente adquirir mais alguma parte, e que agora, nesse momento, não fica claro se haverá uma venda, né, de uma parte adicional, nem de qual porcentagem dessa parte adicional. Então, quer dizer, esse foi basicamente o tom dessa nota que foi comunicada pela Jump Management. Então, assim, hoje o negócio é incerto, né? A gente não sabe se vai rolar um negócio mesmo de uma, como eu falei anteriormente, uma alternância, né, de participação, o Jordan ficando com uma parte menor, minoritária, e esse grupo do Gabe Plotkin com uma parte majoritária, ou se vai haver uma negociação de mais uma pequena parte para o Gabe Plotkin e o Jordan mantendo ainda, né, assim, como acionista majoritário da franquia. Então, é algo que a gente precisa aguardar, e se tiver algum negócio, vai levar muito tempo. Vai entrar o comissário da NBA, o Adam Silver, para fazer essa ponte. Tudo é muito conversado, e assim foi também quando o Jordan adquiriu do Bob Johnson, né, lá em 2010, 2009, 2010, a sua parte majoritária da franquia. De qualquer modo, isso, né, para uma temporada que estava indo aí até por uma falta de notícias, né? Assim, depois da lesão do LaMelo, veio essa nota e reavivou, assim, as notícias lá por Charlotte. Então, os holofotes voltaram para Charlotte e tá todo mundo, não só em Charlotte, mas na liga, na expectativa desse negócio, né? Como eu comentei também no terceiro episódio, o Jordan a imagem, a figura dele como proprietário é muito importante para a liga. Ele é o maior jogador que esse esporte já viu. Ele é o único dono negro da NBA e um dos pouquíssimos aí dos esportes americanos, se não o único dos esportes americanos também. Seria uma pena, sim, para a imagem da liga, mas não só para os negócios, mas para o impacto social da NBA enquanto esporte, nas comunidades, nos jogadores, ao redor do mundo. Então a gente fica na expectativa de que, eu pessoalmente fico na expectativa de que o Jordan possa sim reavaliar o seu período em Charlotte. Isso ele deve fazer certamente, e inclusive, né, nas escolhas que ele faz, no impacto. É claro que a gente vê assim que a energia dele em relação ao âmbito esportivo tem diminuído temporada após temporada, derrotas após derrotas, né? Ele já se mostrou irritado várias vezes com o desempenho, assim como a gente, né, com o desempenho esportivo do Hornets. Então, vamos ver. A gente está numa, eu diria, na mais importante off-season aí da história do Charlotte Hornets recente, né? A gente tem possibilidade de ter a primeira escolha do draft, pegar o Wembanyama, de mudar a chave da franquia de vez, ou de pegar algum outro prospecto bom ali no top 5, 7 do próximo draft, construir essa franquia ao redor dessa escolha, juntamente com o LaMelo, Mark Williams e tudo mais. Vamos ver, é uma expectativa, como eu falei, tá tudo muito certo, então vamos aguardar, né, o melhor desfecho para todas as partes, e para a gente que é torcedor, que o Hornets possa seguir um caminho de vitórias e colocar na cabeça que temporada que vem a gente tem que pegar playoffs. Vespeiro Podcast. Bom, passando agora para outra parte, né, do episódio,
Eu tenho duas novidades aqui para abordar nesse último segmento aqui do 5º episódio. Primeiro, eu queria abordar a notícia do Nick Richards. O Nick Richards teve a sua extensão de contrato confirmada, uma extensão de 3 anos por $15 milhões, né? Então, $5 milhões em cada ano aí de contrato. Foi confirmada aí na quarta-feira, né, dessa semana, essa negociação. O Nick Richards, né, vem assim, mostrando que tem potencial de ser um bom role player, né, para Charlotte. Vem com as maiores médias da sua carreira, 7,9 pontos, 6,1 rebotes e 1,1 tocos por partida, né? Ele já começou como titular em 5 jogos, participou de 58 jogos nessa temporada. Então é um cara que ele já seria free agent aí no final da temporada e que recentemente, inclusive, demonstrou, né, a vontade dele de permanecer em Charlotte, né, de desenvolver seu jogo em Charlotte. Então foi confirmado. O Charlotte tem aí um blend aí de 3 jovens jogadores, né, de 3 jovens pivôs aí na equipe, junto com o Nick Richards, o Kai Jones e o Mark Williams. Então o Charlotte está tentando manter essas peças jovens aí para dar um bom caldo. O Mark Williams se destacou demais, né, quando virou titular, e o Nick Richards, apesar de ter alguns pontos aí do seu jogo que precisam melhorar, assim como o Mark Williams, mas a defesa de pick and roll, né, e tal, o número excedente de faltas. Então são jogadores jovens que eu acho que tem bom potencial aí para serem destaques. E eu acho que é um movimento diferente do Charlotte, que já perdeu em outros anos jogadores que depois se demonstraram muito bons para outras franquias, como Christian Wood, como Malik Monk. O Charlotte está tentando, parece, segurar um pouco mais os jovens jogadores que parecem demonstrar potencial. Temos outros casos aí na franquia que estão sofrendo, como o James Bouknight, que já tem sido dado algumas chances, ele tem alguns problemas de comportamento, mas em quadra ele não está entregando, né? Ele tem um problema de infiltração crônica ali, que ele não consegue resolver, apesar de nessa semana ele ter feito aí um recorde aí de 44 pontos no Greensboro Swarm, né, que é o time da D-League do Hornets, né, o time afiliado à D-League do Hornets. Mas, né, quando chega na NBA, quando a coisa aperta, o Bouknight não tem demonstrado. Diferente do Nick Richards, então acho que é uma boa aposta, uma boa extensão. Não foi uma extensão cara, porque ele é um jogador jovem. Inclusive aí na Free Agents, né, o time fica com a opção final aí, mesmo que ele negocie com outra franquia, o time consegue bancar, né, essa oferta em caso de uma outra negociação. Vespeiro Podcast. Batum. Oh, Marvin! Bring it down! Outra coisa que aconteceu aí durante a semana foi uma entrevista que o LaMelo Ball deu pro Roderick Boone, lá, um jornalista do Charlotte Observer, jornalista que inclusive é um dos que substituiu o Rick Bonnell, que eu falei mais cedo ali na parte que eu falava da negociação do Michael Jordan. E o LaMelo, né, assim, deu essa entrevista, ele tá usando muletas, ele tá com uma bota ainda, né, segundo o relato desse jornalista. Ele diz, né, que é a pior lesão desde que ele virou profissional que ele tá enfrentando. Depois da cirurgia ele tá fazendo uma reabilitação, participando, voltando a participar ali do ambiente do Hornets, mas sem previsão de volta, é claro. Ele tem expectativa que consiga voltar para a pré-temporada lá em setembro. Ele deu essa entrevista ali pro Roderick Boone com essas expectativas. O Roderick Boone também conversou com o Steve Clifford, que é o técnico, falou que é muito bom, né, ter esse jovem jogador de volta, que ele é um cara muito bom de ambiente e tudo mais. O LaMelo pensa que ele tem que dar uma reforçada na parte muscular dele, principalmente nos tornozelos, para a próxima temporada. É preciso ver, né? Ele disse que vai ser preciso decidir se ele vai precisar de usar tornozeleiro ou ter uma proteção diferente nos seus tênis, né? A partir da próxima temporada, ele ainda quer sentir
como vai voltar para tomar essa decisão. É engraçado, durante a entrevista ele fala sobre os hábitos alimentares dele, porque ele diz que mesmo não gostando, ele sempre tomou muito leite, né? Que o LeVar Ball, né, o pai dele, dizia para ele tomar leite para ficar com os ossos fortes, né, e que ele comia cookies, né, e leite toda noite por causa disso. Então ele se acostumou, o que também transparece, né, a juventude do LaMelo, e que está também tentando, né, brincar um pouco com a situação, mas falando de uma forma bem pueril sobre ela também. E claro, né, ele é preocupado com a sequência da sua carreira, mas com expectativas também de que na próxima temporada ele possa se manter saudável e jogando a maioria dos jogos da temporada regular, e que possa inclusive fazer uma corrida para os playoffs. E nisso, né, a reportagem termina com ele dizendo que ama, né, tá em Charlotte, que não pretende sair. A gente pode lembrar que ele vai estar elegível, né, nessa pós-temporada para uma extensão do seu contrato de rookie, né? Então, quer dizer, para sua primeira extensão aí de contrato depois do contrato de rookie. Então, a gente tem a expectativa de que ele se mantenha na franquia, mas é outro caso aí para a gente ficar atento em relação à negociação, se acontecer do MJ, né, do Michael Jordan, vender a franquia. Em termos gerais, assim, eu vou destacar dos últimos jogos, né, o Kelly Oubre Jr., que vem fazendo assim, os melhores números da sua carreira. Ele está com média de 20,5 pontos, 5,2 rebotes e 1,1 assistências. E nesse mês aí ele teve, né, jogos fantásticos, assim, até inclusive na vitória contra o Indiana Pacers. Ele marcou 28 pontos, né, e pegou 3 rebotes, né, um cara que está chutando bem de fora também, uma porcentagem alta aí de 3 pontos. Então, assim, seguir acompanhando, né, o final da temporada, mas, de novo, né, parece que a nossa expectativa cada vez mais fica direcionada à nossa pós-temporada, para a recuperação do LaMelo, para o draft e agora também para os rumos que a franquia vai tomar. MJ vai vender a sua maior parte da franquia, vai vender uma parte, mas vai permanecer como acionista majoritário. Coisas que precisamos ver aí para frente. Tá bom, galera? Volto na semana que vem para continuar aqui a nossa conversa. Peço que você, se gostou do episódio, passe à frente, compartilhe com seus amigos e possa também seguir, curtir e compartilhar as nossas redes sociais com mais pessoas para que a gente possa aumentar o nosso vespeiro. Beleza? Uma lembrança, agora estamos no YouTube também, tá? A gente está distribuindo nosso episódio também nessa rede de vídeos aí. Nessa semana a gente conseguiu acertar mais esse passo aí no nosso podcast. Beleza? É isso, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Vespeiro Podcast.